Muito bem, moçada, vamos à questão de número 161, Enem 22 amarela. Ele pergunta o número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio, tá? Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididas em 8 grupos de 4 equipes. Olha aí, quem está ligado em Copa do Mundo já está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio. As 8 partidas chamadas de oitavas. Então, primeiro vem a fase de grupos, depois vem as oitavas. Os vencedores das oitavas seguem para jogar as quartas. Os vencedores das quartas disputam a semi e os vencedores da semi vão para a final. Exatamente como a Copa do Mundo, né? Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida num domingo, ele só poderá disputar a partida na quinta-feira. Tá, tudo bem. Qual é o número mínimo de dias necessários? Então, a gente vai montar uma tabela. Então, a gente tem aqui, o que nós vamos colocar aqui como título? A fase e o dia. Tá? Então, nós vamos ter na fase de grupos, então nós vamos ter, cada time vai jogar 3 vezes na fase de grupos, né? Porque se são 4 equipes, o time A ele vai jogar com o B, depois com o C, depois com o D. Então, eu vou ter a primeira partida da fase de grupos, e depois eu vou ter a segunda partida da fase de grupos, e depois a terceira partida da fase de grupos, tá? Aí depois vem as oitavas, depois vem as quartas de final, depois vem a semifinal e depois vem a final. Tá? Então, no dia 1, no primeiro dia, né, que seria no dia 1, os times jogam a primeira partida da fase de grupos. Tá bom? No dia 1. Vamos supor que todos eles joguem no mesmo dia. Tá? Porque ele pede um número mínimo, né? Número mínimo. Tá? O que já não é exatamente como a Copa do Mundo, né? Porque eles, em função da televisão, eles distribuem mais dias. Mas então, no dia 1, ele joga. Todos os times jogam a primeira partida da fase de grupos. Qual é o próximo dia de jogos? O que acontece? Tá? Ele jogou num domingo. Né? Segunda, terça, quarta, ele só pode jogar lá na quinta. Então, se ele jogou aqui no dia 1, ele vai descansar 3. Que é o descanso. Então, 2, 3, 4, ele só vai jogar lá no dia 5. Aí, ele vai descansar 3. Aí ele vai jogar lá na segunda-feira só. Né? Então, ele vai descansar 3, então 6, 7, 8, ele só vai jogar lá no dia 9. Então, qual é o padrão que a gente percebe aqui? Ó? Daqui para cá está somando 4. Ó. Daqui para cá está somando 4. Então, a gente tem uma progressão aritmética de razão 4. Tá? Uma PA de razão 4. O que a gente quer saber dessa PA? Bem, esse 1 é o A1, é o primeiro termo. Né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. A gente quer o 7º termo dessa PA. E o 7º termo é o primeiro mais 6 razões. Beleza. Então, o primeiro termo é 1. A razão é 4, ó, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Gabarito, portanto, Brasil, uma questão de área 1, né, uma PA, uma progressão aritmética. Vejam, ela é pequenininha. Eu até poderia ter feito sem fórmula, 1 por 1. Eu poderia ter feito um esqueminha, desenhado, né? Pro lado 3, tal dia, pro lado 3, tal dia, né? E chegado lá também, porque é clássico no Enem eles cobrarem sequências pequenininhas, tá bom?